Olá! Como movimento do segundo bimestre do ano de 2020, resolvi trabalhar com vocês, mesmo que rapidamente, o capítulo 2, Brasil Plural, Trajetórias para a Arte. E nele vamos trabalhar o tema 1, que é Mistura Cultural, Arte em Projetos, Artes Visuais. Somos muitos. O artista paulista Guilherme Kramer cria rostos na série Multidões sobre vários suportes: papéis, telas, objetos, paredes. Desenha, pinta e grafita com diferentes materiais. Lápis, canetas, pincéis, sprays são ferramentas de sua criação. Um pequeno traço, uma pincelada, o ato de grafar e linhas, formas, cores vão surgindo, gerando efeitos em tons, texturas e contrastes. São rostos de pessoas, multidões. É o jeito do artista de se expressar sobre a raça humana que vive, trabalha, ri, chora, sonha. Iniciando agora no tema 1, mistura cultural. No peito de uma nação bate um coração que pulsa ao ritmo de sua cultura. Cultura nascida da mestiçagem gerada na mãe pátria Brasil, como canta o poeta cordelista Alan Salles. Sons, cores, gestos, palavras formam essa cultura. A título de conhecimento, cordelista é a pessoa que escreve livros de cordel. A palavra cordel, de origem portuguesa, faz referência à antiguíssima maneira de expor os livretos em feiras e praças públicas em Portugal, suspensos em cordéis, que são conhecidos também como barbantes. No Brasil, a prática de expor em cordões livretos com contos e outras narrativas em verso, principalmente sobre o sertão, deu continuidade, de certa forma, ao costume português. O que é cultura? Muitos artistas expressam as manifestações culturais brasileiras em suas obras. Assim fez o paulistano Gustavo Rosa na pintura Pelé, de 2006, que retrata uma paixão nacional. Você sabe qual é? Se você disse futebol, acertou. Os esportes e as artes são exemplos de patrimônio cultural, conjunto de bens culturais de um povo. Assim, somos donos de um patrimônio cultural que precisamos preservar e divulgar. A palavra cultura tem muitas definições. No contexto da vida em sociedade, está ligada ao conjunto de valores, costumes e atividades das pessoas. A arte está dentre as atividades exercidas em um meio cultural. As músicas que ouvimos e cantamos, as danças e as festas que participamos, as imagens que criamos e muitas linguagens, como a pintura, desenho, fotografia, cinema, objetos e outras, os livros que escrevemos e lemos, os filmes e as peças de teatro aos quais assistimos e muitas outras manifestações artísticas são exemplos de bens da nossa cultura. Além disso, também há o modo como brincamos, fazemos a nossa comida, nos vestimos, trabalhamos, participamos de esportes, nos divertimos. Enfim, a cultura é toda manifestação e produção de um povo. Também, para conhecimento, patrimônio cultural é o conjunto de bens culturais de um povo. Os patrimônios culturais classificam-se em ponto 1. Materiais, que são pinturas, desenhos, fotografias, esculturas, prédios, cidades, partituras musicais, textos, entre outros. E no segundo ponto, imateriais, que são práticas da vida social, tradições e métodos de criação que uma pessoa, um grupo ou uma comunidade comunica de geração a geração e entre si, como os ofícios da confecção de instrumentos, cestária, objetos de barro ou a execução de músicas, cantos, ritos, danças, entre outros tipos. Donos da arte de jogar e da arte de pintar. Em uma torcida de futebol, por exemplo, os gestos sincronizados, as músicas criadas, cantadas e tocadas, as cores dos uniformes dos times e outras manifestações criativas passaram a ser, oficialmente, patrimônio cultural imaterial, porque são ações realizadas por um grupo de pessoas que caracterizam e influenciam a sociedade. Muitos povos jogam futebol ou consideram essa modalidade
um de seus esportes preferidos. Desde crianças, em campinhos e quadras, em ruas, praças e praias, vemos jogadores e jogadoras e torcedoras de futebol. A paixão é tanta que, no Rio de Janeiro, desde 2007, a cultura do mundo do futebol ligada à torcida do Clube de Regatas do Flamengo passou a ser considerada patrimônio do povo carioca, com direito à inclusão no livro de registro das formas de expressão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Muitos artistas, como o baiano José Saboia do Nascimento, retrataram em suas pinturas a cultura do futebol. São cores e formas que expressam uma paixão brasileira. Risco, rabisco e crio. Imagens são criadas com base em combinações de elementos de linguagem. Nas artes visuais temos, basicamente, linha, ponto, forma, cor, luminosidade e espaço. Para desenhar com lápis ou caneta, por exemplo, você traça linhas. Quando essas linhas estão mais próximas ou separadas, percebemos luminosidade, texturas ou volumes. Podemos traçar linhas de diferentes espessuras, formatos e em direções diversas. Também se podem combinar cores para dar a sensação de profundidade, volume, efeito de luminosidade. O espaço pode ser bidimensional, como uma folha de papel ou uma parede. A gravura, a pintura e o desenho, em suas diferentes modalidades e técnicas, quando criados em suportes de duas dimensões, são considerados linguagens bidimensionais. O artista Guilherme Kramer vai criando e, entre riscos e rabiscos, vão surgindo um rosto, 2, 3, e nesse ritmo brota uma multidão diante de nossos olhos. Nos rostos, desenhos de pessoas que cria, ele pretende expressar a diversidade de expressões de tipos humanos, pessoas que, mesmo em meio a uma multidão, carregam consigo uma personalidade e uma identidade. A título também de conhecimento, identidade é o conjunto de características que tornam uma pessoa reconhecível. Nome, data e local de nascimento, filiação, documentos, são elementos que especificam uma pessoa, mas também dizemos que seus valores, crenças e maneira de ser e viver a cultura também são traços da identidade de cada um. Agora, segundo a palavra do artista Guilherme Kramer, nascido na cidade de São Paulo, o artista desenha desde criança e viu suas obras expostas a partir de 2006. Veja o que ele nos conta sobre o ato de desenhar. Sempre desenhei. Quando era pequeno, rabiscava o chão da garagem de casa. Quando preenchia tudo, apagava e começava de novo. Essa obsessão pelo desenho acompanha-me até hoje. Sou uma pessoa melhor rabiscando. O ato de desenhar. Estamos acostumados a desenhar desde pequenos. É uma das formas mais acessíveis de brincar e fazer arte. Já faz muito tempo que as pessoas riscam, rabiscam e desenham. No início da história da criação de imagens, foram usados bastões de carvão, de argila e outros materiais. Os lápis que conhecemos hoje, o lápis grafite, o lápis preto e o lápis de cor, passaram a existir no século XVIII. Em 1795, o químico e militar francês Nicolas Jacques Conté, que integrava o exército de Napoleão Bonaparte, diante da impossibilidade de impor o grafite inglês, fez experiências e percebeu que, misturando pó de grafita e outras substâncias e aquecendo a mistura em alta temperatura, podia criar materiais para escrever e desenhar com lápis de diferentes graus de dureza e maciez. Atualmente, uma das composições mais usadas para fabricar lápis grafite tem base na mistura de grafita e argila. O lápis que tem mais grafita e menos argila é mais escuro e deixa mais grafite no papel. Quando tem maior quantidade de argila na composição do grafite, o lápis permite efeitos de tons mais claros. Cândido Portinari foi um mestre no uso de lápis de cor para criar desenhos. Entre seus desenhos com essa técnica, há uma série que ilustra o livro Don Quixote, ou Don Quixote.
romance clássico da literatura espanhola de Miguel de Cervantes. Muitos artistas utilizam diferentes materialidades em suas produções. Para fazer arte, devemos escolher assuntos, estilos, temas e conhecer as materialidades que usaremos para saber aproveitá-las ao máximo. Isso tudo é seguido pelos artistas que pintam, desenham, fazem gravuras, esculpem, modelam, cantam, tocam, encenam nas diferentes linguagens da arte. Diversos procedimentos fazem parte do processo de criação de cada artista. Mais uma vez, ressalto em dizer que são muitos pontos dentro desse mesmo conteúdo, o qual eu estou expondo para vocês, é claro, de uma forma bem resumida e até mais rápida. Mas, assim como eu fiz na primeira aula referente ao primeiro bimestre, também nessa aula referente ao segundo bimestre, estou enviando junto um PDF com o conteúdo que eu li para vocês, extraídos do livro didático. Nos encontraremos na próxima semana, referente ao terceiro bimestre do ano de 2020. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Muito obrigado e até muito em breve. Bom dia, pessoal, tudo bom? Nós vamos falar hoje de uma região chamada Mesopotâmia, né? O significado dessa palavra é em terra entre rios, né? Porque a localização da Mesopotâmia está justamente ligada a esses dois rios. Ela era cortada por dois grandes rios, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. E ela tem uma localização geográfica bem interessante, a Mesopotâmia, porque ela estava situada, localizada, né, entre três continentes, que é o continente europeu, o continente asiático e o continente africano. Por esse motivo, ela atraiu muitos povos que ali se estabeleceram, né, e criaram cidades prósperas, cidades que desenvolveram, não só cidades, mas grandes impérios, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, a Mesopotâmia ela é uma região de clima quente, seco, parecido com o nosso, né? Nosso tempo aqui ele sempre está seco, quase nunca chove e é extremamente quente, temperaturas elevadas. Mas, apesar disso, eles souberam aproveitar as águas dos rios, né? O Tigre e o Eufrates, para irrigar as terras, praticar a agricultura e evitar longos períodos de fome. Né? Sem alimento, sem a agricultura, eles não teriam como se alimentar. E eles conseguiam aproveitar a água nesse sentido. Então, a partir daí, a partir dessa condição, desse aproveitamento de águas, eles conseguiram construir cidades, reinos, impérios e deixaram muitas contribuições importantes para a história da humanidade. Né? Contribuíram, de certa forma, para a história da humanidade. E entre esses povos, a gente vai destacar aqui os sumérios, os acádios e os amoritas. E os assírios e os caldeus também. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses povos de forma bem resumida aqui para objetivar o nosso tempo. Então aqui eu trouxe duas imagens. Ao lado esquerdo a gente tem o rio Tigre, uma foto atual, e ao lado direito a gente tem uma imagem do rio Eufrates. Então, os sumérios eles vão se destacar por alguns pontos, principalmente o sistema de escrita, é um dos primeiros sistemas de escritas do mundo, era chamado de cuneiforme, e como vocês podem ver a imagem superior, ela é formada, esse sistema de escrita é formado por cunhas, o formato dele, né? Eram cidades que eram cercadas por muralhas altas, que era uma forma de se proteger dos invasores, não é? E tinha também o zigurate, que é como se fosse uma espécie de pirâmide e era um monumento religioso, né? Do jeito que nossa sociedade tem uma igreja, por exemplo, eles tinham o zigurate. Era um local que eles cultuavam divindades, né? Temos também os amoritas, que foi o povo que estruturou o famoso primeiro império babilônico e lá surgiu um dos primeiros códigos de justiça, de leis do mundo, que foi o Código de Hammurabi, que tinha como lema olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você faz um crime, você vai ser punido com algo bem semelhante. Os assírios, esses assírios eles vão se destacar pela questão da guerra. Eles tinham um exército poderoso, formaram um grande império, usando a força desse exército. E em relação à religião, eles têm como principal divindade o deus Assur. E vão se destacar também pela crueldade que eles tratavam os seus adversários, né? Então, os prisioneiros tinham
dedos cortados, mãos cortadas, orelhas cortadas. Outro povo que a gente destaca aqui são os caldeus, que eles fundaram um novo império da Babilônia. Foi o restabelecimento da cidade de Babilônia enquanto centro econômico da Mesopotâmia. E eles teriam construído também os jardins suspensos da Babilônia, que muito se fala nos textos antigos, mas não há, apesar disso, uma comprovação arqueológica. Nunca se encontrou, de fato, vestígios desses famosos jardins suspensos da Babilônia. E, no geral, os mesopotâmicos têm algumas características que eram comuns para todos esses povos, que era uma sociedade hierarquizada, ou seja, uma classe social extremamente dividida, onde alguns grupos tinham poder e a maioria não tinha esses privilégios. Quem estava no topo dessa hierarquia era o rei, né, que vivia num palácio, que era uma construção grandiosa, representava o poder que esse rei tinha. E o poder político na Mesopotâmia, ele era um privilégio dos homens. Dificilmente, raramente a mulher conseguia ocupar um espaço no mundo político. E esse poder era hereditário, né? Ele passava de pai para filho, então sempre ficava nos mesmos grupos de poder. Não havia, geralmente, troca de famílias no poder, né? E as principais economias dos mesopotâmicos eram a agricultura, a pecuária, o artesanato e o comércio.